Olá, meu amigo, minha amiga das artes marciais, tudo bem? Estamos aqui novamente com a nossa live da semana. Hoje, uma pessoa para lá de especial, um mestre, uma pessoa que tem um nome muito conhecido dentro da maçonaria, dentro dos Cavaleiros Templários, né? É o nosso prior dos Cavaleiros Templários, perdão, Davi Caparelli. Vamos falar um pouco de arte marcial e da templaria. Como vai, mestre? Tudo bem? Uma Boa grande tarde, eu honra, vou bem, obrigado. E um grande você, prazer. Fábio, como vai? Eu vou bem, estou bem aqui, lidando com essa pandemia, né? Mas trabalhando bastante. A Isso. gente se reinventou, estamos aí a todo vapor, né? E o senhor aí, me conta aí, a gente Bem, quer falar um pouco dos Cavaleiros Templários, porque tem muita gente que não sabe que existe ainda, né? E o senhor é líder aí desse priorado. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre os Cavaleiros Templários, como que é, o que é o Cavaleiro Templário? bem, vamos assim falar sobre o passado primeiro, Ok. depois, até chegarmos nos dias de hoje. Os Cavaleiros Templários nasceram em 1118, na verdade, com a vontade do Vaticano de conquistar a Terra Santa. Isso já é uma história que está nos livros, não é uma coisa que eu inventei ou não foi inventada. É uma história real da vida nossa. Eles fizeram as cruzadas, houve, por bem, algumas batalhas foram vencidas, outras não, mas eles praticavam sempre alguma caridade, digamos assim. Houve, por exemplo, um hospital dos leprosos, houve muita coisa. E é uma coisa que todo mundo me pergunta, como procede todo esse coisa, inclusive as mulheres, que é uma coisa que nós estamos dando, vamos chegar no final. As mulheres, na época, acompanhavam as cruzadas, elas cuidavam dos ferimentos, alimentação, da roupa, por isso que nós temos hoje as damas templárias. Isso foi no início. Após isso aí, e até 1317 foi, ou 1319, melhor, foi a morte de Jacques de Molay, que foi o último dos grandes mestres templários da época. Bom, morrendo Jacques de Molay, o rei Felipe Belo expulsou todos os templários, cada um fugiu para um país, né? Então temos hoje gente na Rússia, na Itália, na França, Portugal e depois para a América. Mas na Europa eles ficaram misiados até 1500. Aí a igreja houve por bem revigorar a Ordem Templária, que depois foi passada também para a Ordem de Cristo, né, por Portugal, uma história diferente. Aí começou, de 1500 para cá, começaram já trabalhar os templários. Eles ficaram na Europa bastante tempo, naquela época ainda havia perseguição. Aí vem a pergunta que você fez. Antigamente, quando eles se iniciaram, era um grupo que chamavam de pedreiros livres, que hoje muitos foram maçons, né? Havia uma junção de todos eles. Depois houve a igreja, houve por bem separar templários e maçons. Os maçons continuaram, naquela época eram pedreiros livres, e hoje, na verdade, é a maçonaria. E nós, o outro grupo, seguiu a linha templária. Então, na Europa, isso é muito difundido. Por quê? Porque eles fazem o bem, eles procuram a caridade, a prática do bem em si, de várias formas. Cuidando de hospitais, cuidando de crianças, de mulheres, tem várias formas de capacitação. Principalmente a educação. Os livros, que aí entramos nós, os livros são a base de tudo, a cultura, é uma coisa que hoje nós estamos querendo fazer aqui no Brasil, né? Então, houve esse entrelaçamento. Passado um tempo, eu fui há 30 anos atrás, chamado lá na Itália por um
grão-mestre da ordem, de uma das ordens, porque são várias ordens no mundo, né? Fui chamado, fui lá, aprendi o que era o templário, fui iniciado o templário e recebi uma carta patente. Passaram-se os anos, eu vim para o Brasil a trabalhar, não é? E fui difundindo aos pouquinhos a arte templária. Foi passando o tempo, aí depois nos juntamos com a Espanha, com o maestro Nicolau, e continuamos aqui no Brasil difundindo, não só no Brasil, Paraguai, mesmo em Portugal, mas aqui no Brasil em si nós estamos. E aí chegamos na época atual. A época atual, o que é? É a educação. Eu me dediquei, você sabe muito bem disso, à educação das crianças e dos jovens, porque o Brasil está com um problema grave, né? Os jovens não têm um bom caminho, não têm leitura. Hoje estamos falando que eles querem aumentar o valor dos impostos dos livros, o que eu acho um absurdo, quando os livros deviam ser gratuitos ou um preço irrisório, para que todo mundo pudesse ler. Por quê? Nós somos um dos últimos países no mundo em leitura. Enquanto alguns países leem por ano, os alunos, os estudantes, 9, 10 livros por ano, no Brasil nós lemos um, quando muito. Eu acredito que nem isso, nem todos. Claro que tem uma grande parcela que lê 50 livros, lógico, 100. Eu conheço vários. Mas, normalmente, aqui a leitura é dificuldade. Nós não temos o costume de ler. Eu mesmo, você sabe disso, estou nessa área de escrever e ler há muito tempo. Nós temos, você viu a minha biblioteca, eu tenho só de templários 200 livros, tenho mais de 1000 de linha geral, que nesses 30 anos eu venho lendo, aprendendo sobre todos os temas, não só templários, todos os temas. Então, agora nós estamos numa época que nos juntamos contigo, com a Fábio, com a editora, a Bueno Editora, para ver se nós difundimos, não só aqui como no Brasil, no mundo, todas as artes marciais. Para quê? Para que os templários, os filhos dos templários, os irmãos, as filhas dos templários, tenham a prática da arte marcial. Isso é muito importante. Antes nós tínhamos uma coisa que nós conversamos antes, que era o combate medieval. Sim. Que, aliás, estamos tentando incentivar aqui, nós estamos procurando, que é apenas um exemplo do que eles faziam. Hoje, claro, já não existe aquele combate medieval como antes. Hoje é esportivo. Mas educa o espírito, educa você a lutar por um ideal. É o que nós estamos fazendo. Então, hoje nós estamos trabalhando nessa parte. Divulgar as artes marciais entre os templários e não templários, logicamente, que quando eu falo para o povo, eu não falo só para os templários. Daí podemos entrar em um outro foco, que é a parte templária. Isso aí já depois nós podemos, você vê quando você desejar, nós podemos falar sobre como participar, o porquê, aquela coisa toda. Mas o que eu quero divulgar é exatamente, quanto mais nós educarmos as crianças com livros, revistas, e dando exemplo de bom comportamento, espírito forte, nós vamos sobreviver, inclusive, a essa pandemia. Porque nós estivemos conversando com vários médicos, de vários que fazem parte da nossa equipe, do nosso grupo, digamos assim, e não é, na verdade, não há tanta pessoa doente. As pessoas que têm um espírito forte, que tem aquele id dentro deles, não fica doente. Não fica. A prova é o seguinte, que eu falei com um hospital, não vamos citar nomes, não podemos fazer propaganda, mas tem hospitais que tem 4 ou 5 pessoas com Covid. É verdade. Eles montaram umas campanhas, uns hospitais de campanha, que na final tiveram que desfazer, porque não é tanto. Verdade. Se nós formos hoje avaliar o número da pandemia, não é. Eu fiz um levantamento que não é meu, isso aí está na prefeitura, por exemplo, óbitos. Então, de 2010 a 2020,
2020, a média de mortos anuais no país é mais ou menos 150 mil mortos, que morrem por várias coisas. Porque está ficando velho, porque teve um ataque cardíaco, porque sofreu um acidente, porque o marido matou a mulher matou o filho, sei lá. O Brasil, ainda por causa da ignorância, ainda convive com todas essas coisas que nós estamos tentando combater. Então, a média é 150 mil. Este ano vai ser 150 mil. Não houve assim, uma variação, falar, olha, era tudo 150 mil, agora tem 1 milhão de mortos. Não tem. Não tem. Mesmo se cuidando com marcha, tudo. Se nós formos ver nas artes marciais, poucos adquiriram o Covid. E os que adquiriram, que nós não sabemos ainda, eu não posso dizer quantos adquiriram, logo se curaram, porque são fortes de espírito, praticam exercício, fazem respiração. Então, eles não têm. Tomam um comprimido, vai no hospital, fica 7 dias e vai para casa mais forte ainda. Tem imunidade. Então, a vitamina D também dá imunidade. Então, eu acredito que a arte marcial, ou seja, qualquer tipo de esporte, né, em particular para nós, faz bem à saúde. Isso é uma coisa que vem há milênios, não é agora. Os templários lutavam, eles eram tudo fortes, eles lutavam contra 10 pessoas. O combate medieval daqueles é uma luta de gigantes. Por quê? Porque eles treinavam desde crianças. É o que nós temos que fazer, o que as escolas fazem. O que você propaga todo dia. Desde criança. Ontem eu postei um aí, treinando o Kyokushin. Uma menina de 7 anos, batendo. Isso é muito lindo. Essa menina vai ser uma grande mulher, você viu? Essa menina vai ser uma grande mulher, vai se defender. Isso tem acontecido. E isso é o que nós temos que procurar. O Reino de Touras, os Templários, e a sociedade em geral, logicamente eu falo por nós, mas a sociedade deve ajudar a criar essas crianças, educar essas crianças para o bem, porque o país vai crescer. Nós temos que deixar um legado para as futuras gerações que o esporte é o principal, depois da educação, porque não adianta você praticar arte marcial se você não tem educação. Então, nós partimos para a educação, você edita as revistas, as escolas têm os livros, né? Nós fazemos, por exemplo, aceitamos doações de livros para fazer pequenas bibliotecas. Os templários fazem isso. Arrecadam livros usados, velhos, você vai jogar fora. Então, nós recolhemos, montamos uma pequena biblioteca e doamos para povoados ou grupos que não leem. Esse é o problema que nós estamos lutando. Então, o Templário tem feito isso aí, tem procurado divulgar a cultura em primeiro plano. E depois vem aí a parte do que eu mais gosto, das artes marciais. Muito bom. Para quem nunca viu, aqui é o livro do mestre Davi Caparelli, tá? Pode procurar na rede social, no Facebook, tá lá Davi Caparelli, tem alguns livros dele aqui conosco, né? Nós vamos até fazer a segunda edição, né, mestre? Estamos aguardando, porque já tem algumas palestras já programadas. Que bom! Maravilha. Então, nós estamos aqui falando, temos essa afinidade de livros, de artes marciais, nós estamos aí sintonizados, né? A cultura. Quero parabenizar o senhor, muito bom o seu trabalho, magnífico. E assim, eu ouvi dizer, não sei se eu estou certo, né? Eu ouvi dizer que para a pessoa se tornar um cavaleiro templário, ele teria que ser maçom. Mas no seu priorado isso não é verdade, isso não acontece. Não é o que a pessoa precisa para se tornar um cavaleiro templário hoje? Bem, aí o que eu devo explicar bem. O grupo templário no mundo, logicamente que estamos dedicados em parte à Igreja Católica. Por quê? Os cruzados, os templários foram, digamos, feitos pela Igreja Católica. Então, existe um caminho que leva a Cristo através da Igreja Católica. Porém, hoje o mundo modificou. Hoje é uma uniformidade e não há mais exceção. Hoje, um templário pode ser Rosa Cruz, maçons, pode ser espírita, mormon,
pode ser qualquer coisa, sempre que ele acredite em Deus e na família. Porque a principal obra nossa é cuidar da família. Então, nós respeitamos. Você tem uma família, você tem filhos, tem uma mãe, tem uma irmã, tem uma esposa. A tua família é minha família. Então, nós aprendemos uma primeira coisa, a respeitar as famílias. Quem não respeita a família não pode ser nem uma pessoa normal. Não pode ser muito menos templário. Então, quando a pessoa manda o currículo, então fala, você acredita em Deus? Sim. Você acredita na família? Sim. A família é a base da humanidade. Então, nós temos que nos respeitar uns aos outros. Isso é educação. Se nós não respeitamos as famílias dos amigos, dos irmãos, dos colegas, então nós não vamos respeitar mais nada. Aí o mundo vai para o abismo. Então, essa é a parte principal. Então, se você é maçom, você é Rosa Cruz, você é católico, você é protestante, desde que não seja ateu, e desde que você siga as regras da ordem templária, que não é nada mais que eu já falei, que é a pátria, a família, o amor filial, fraternal. Então, você é um bom homem, você pode pertencer. Então, nós não misturamos. E tem outra coisa, não tem nada a ver com a maçonaria. A ordem templária é uma ordem que vem de séculos. Quando eram, antigamente, os pedreiros livres. Eles estavam juntos. Depois se separaram. Então, não tem nada a ver com a maçonaria. Nada. Sim. Agora, muitos membros são maçons. Isso é uma questão íntima, de fórum íntimo. Sim. Como muitos são espíritas. Eu tenho no nosso grupo de pessoas de todos os gostos, de todas as etnias, não tem cores, não tem raça, somos contra o racismo. Então, toda essa coisa. Então, você é preto, você é amarelo, você é índio, você pode ser templário, desde que você tenha aqueles objetivos, que é pátria, família, amor e respeito ao país. Né? Unido pela fé e pelo amor. Muito bom. Muito bom. Inclusive, né, eu não presenciei, não pude estar dentro, mas a ordenação é muito bacana, né, mestre? Inclusive, eu também fui convidado, espero ser ordenado, e a ordenação que eu vi foi lá no mausoléu do soldado constitucionalista. Isso. E nós tivemos aquela oportunidade que o senhor também, graças ao senhor, me ajudou, né, a gente fazer aquela palestra, né? E o senhor convidou general, teve deputado, teve... Ele é um templário também, o general Fayad, grande amigo, né, de muitas décadas. Ele, por exemplo, tem várias coisas, é maçom também, né? E é templário. Então, não tem nada a ver uma coisa com outra, ser general, ou ser coronel, ou ser soldado. Né? Então, aliás, vocês estão na fila, só ainda você e Helene não entraram por causa da pandemia, porque está fechada. Mas assim que abrimos, são 7, 8 novos irmãos e irmãs que vão participar, para continuar divulgando. Não é nada demais, porque isso aí não é uma coisa que não tem problema. E para você que está assistindo a nossa live aqui, se você tem alguma dúvida, entre em contato aqui com o mestre Davi Caparelli, ele está à disposição, ele é muito solícito, né? Muito aberto, converse com ele, está sempre à disposição para você se tornar um cavaleiro templário, contribuir com a sociedade, dar o seu apoio à sociedade. Uma coisa que eu aprendi muito nessa pandemia, porque a gente aprende com crise, a gente aprende com sofrimento. Isso é mundial, é global, é histórico na humanidade, né? E até nos animais também, todo mundo, né, aprende com o sofrimento. Só assim que a gente aprende. Eu aprendi que eu tive um aprendizado, aprendi bem melhor que a gente não está sozinho. O que um faz sempre afeta o outro, né? Então, que nem, por exemplo, a revista Master, né? Saiu especial, estou até com uma aqui, ó, essa está na banca, tá? Karatê. Sabe por quê? Aliás, espero que você me mande as revistas pelo correio.
Então, o senhor também, que eu sei, Davi Caparelli também é faixa preta de karatê, hein? É, Isso. Sabe por a que minha saiu do vida karatê? foi um dos motivos que você conhece a minha história, quando Sim. isso há 70 anos atrás, eu apanhava muito porque eu era magrinho, tinha problemas de saúde, e um professor lá me viu apanhar e me levou à época no ginásio, que era de madeira, e eu aprendi a dar os golpes na madeira, quando eu fui fortalecendo o meu pulso, meus pés, né? E depois de Aqui o ar. um ano e meio, eu já podia me defender. Então, quando os moleques queriam me atacar, eu soltava mão e pé, então já ficaram com medo. E aí aprendi os katas, mas me levaram para a academia, fui praticando a respiração, principalmente. Fiquei 2 anos só aprendendo respiração. Olha, Aprender a respiração, por quê? Um problema que tem um problema com os brônquios é o ar. Então, você não pode lutar porque você fica cansado. É como um jogador, ele não corre mais 45 porque ele não treina. Tem que treinar. E um praticante de arte marcial, no caso nosso, que era em particular o karatê, né? Tem que treinar todo dia. Então, tinha que treinar todo dia, 1 hora, só respiração. Aprendi a respiração, fazer exercício de respiração, e depois, aí sim, fazia corridas. Isso foi um pouquinho. Demorou para mim, até começar, mais ou menos 3, 4 anos, porque eu tinha mais problemas de saúde que qualquer um outro. Se fosse um menino normal, tinha aprendido. Depois aí fui aprendendo, aí me ensinaram já alguns golpes, fui aprendendo e foi passando o tempo. Depois tive que parar um tempo porque eu trabalhava não, ainda trabalho com exportação, então sim. eu viajava muito para o exterior, principalmente na América do Sul, né? Trabalhei com a COFAP, com outras empresas, então eu tinha que viajar, então não tinha muito tempo. Então o que eu fiz? Preparei meu filho, que é o Ricardo, e O ele Ricardo. se formou, ele foi estudar primeiro educação física, se formou pela USP, e hoje é estudando de karatê, tem uma boa escola, tem uma boa índole, ele aprendeu bastante, que é o nosso Ricardo, objetivo. Nessas crianças, como meu filho, é um exemplo de pessoa. E o Ricardo é um homem como sério, ele não tem muitos vícios, né? Ajuda as pessoas, que isso é a arte marcial, ajudar o próximo, sim. dar força para o próximo, ensinar esses meninos a serem homens, né, de bem. Essa é a nossa luta, Fábio. Bacana, mestre. Muito bacana mesmo. Ricardo Aquino, um abraço para ele aí. Se ele estiver assistindo aí também, um grande abraço, nosso amigo das artes marciais. Então, só concluindo, né? Por que a revista teve karatê especial? Porque foram mais participantes de karatê que entraram na revista, né? Então, pude fazer o especial. Então, isso trouxe em evidência o karatê. Então, muitos são Goju, muitos são Shotokan, Shorin-ryu, mas, enfim, levaram o nome do karatê porque, sem querer, eles se uniram, né? Então, se É, nós nos unirmos mais, a humanidade vai prosperar melhor, né? As empresas têm que ter aquela responsabilidade social, e parabéns ao senhor aí com os Cavaleiros Templários, eu, com o altruísmo, né? Muito bom. E, mais uma vez, eu faço convite para quem quiser se tornar um Cavaleiro Templário, pode, às vezes, até pedir no meu WhatsApp, eu passo o contato do mestre, né? Do mestre Davi Caparelli, e serão todos muito bem-vindos, né? é. E eu dou exemplo também, Fábio, se me permite só uma parte. Claro, claro. Eu tenho feito há tempos, a pandemia nos proibiu, digamos, mas nós temos um grande amigo comum, que é o Flávio, que tem Vicente. uma academia, né? Eu era muito amigo, não gostava muito do karatê, eu gostava do Kyokushin. Eu fui muito Kyokushin. amigo do Nobu, que foi um grande lutador. Muitas Sim. vezes fizemos reuniões lá no Ibirapuera, eu ajudava lá, queria ajudar a quebrar madeira, gelo, aquela coisa toda. E eu era um aficionado do Kyokushin. Era, não, sou ainda. Não pude parar pelas condições, e depois tive que trabalhar para sustentar a família, e deixei. Mas estou deixando esse legado, mas estamos tentando ajudar essas crianças.
né? E isso você está fazendo muito bem e nós estamos divulgando em todo o mundo, né? Nós estamos fazendo parcerias para que as artes marciais... e tem a parte depois importante, que é a cultura. Tem vários que estão me pedindo, já nós vamos ter uma outra parceria de livros, que eu, em primeiro lugar, acho que a educação está em primeiro lugar. Então, eu já falei com vários que querem editar livros, né, de vários modelos, não só de arte, mas de todos. Por quê? Divulgando a cultura, o povo fica melhor, fica mais forte, né? As crianças vão ficando mais fortes, que é o nosso futuro, né? Então, esse vai ser o nosso objetivo, divulgar a cultura, você fabricar mais livros, para que essa cultura seja divulgada em todo o país. Exatamente. No Brasil, fique melhor. O país é feito de homens e livros, né? É verdade. Homens no sentido de humanos, né? Não só o machismo. Nós não podemos consertar o mundo, mas nós podemos melhorar. Com certeza. E para quem não sabe, Karate Kyokushin, do nosso Oyama Shihan, né? Matsutatsu Oyama, o homem que subiu a montanha, né? Na verdade, ele é coreano, foi naturalizado japonês, treinou karatê, acho que Goju, se eu não me engano, se não me falha a memória, e aí ele entrou em parafuso nas questões filosóficas, subiu a montanha, se isolou, criou o Karate Kyokushin, esteve aqui no Brasil, tivemos a honra de receber Matsutatsu Oyama no Brasil, agora acho que é a filha dele que está, mas eu conheço muitas pessoas, muitas derivações do Kyokushin, Shin Kyokushin, Kyokushinkai, e estamos aí, né, mestre? Mestre, eu quero lhe agradecer aí a oportunidade de eu poder falar com o senhor e eu espero que eu tenha contribuído, né, feito a minha parte, que alguém desperte aí e entre aí na templaria e possa ajudar a sociedade e nós sermos melhores como um todo. Só quer deixar algum recado, falar alguma conclusão? Não, eu apenas digo a todos que estou à disposição de vocês, todos que quiserem ser templários de alguma forma, ou conhecer pelo menos. Às vezes não é só ser templário, mas conhecer o que é templário. Para isso, eu estou à disposição. Aí o mestre Fábio tem o meu telefone, meu WhatsApp, meu e-mail. Basta mandar uma pergunta, independente de participar ou não da ordem, eu terei todo o prazer em indicar. Quando eu não posso, então nós indicamos livros. Eu tenho, por exemplo, uma coleção da minha bibliografia, que é onde eu fiz os meus livros, são de 200 livros. Eles estão à disposição. Então, pode ir um dia que terminar essa pandemia, ir lá no escritório, trocar ideias. Enquanto isso, nós vamos falando assim, por essa via, online. Okay. Né? Pois não. Okay. Qual é o endereço do seu escritório? O endereço é Avenida Casper Libero, 390, sala 309. Okay. O Zap 11 99359 0618. E quem quiser mandar um e-mail, david.caparelli@uol.com.br. Ou no Facebook, David Caparelli, ali pode também me deixar recado. Eu posto todo dia matérias novas que chegam do mundo todo, não é? Então, estou à disposição. Muito obrigado pela tua gentileza, para a boa editora, a Ilane, você. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, mestre. Para mim é uma grande honra ter a sua amizade. Sempre aprendo quando eu falo com o senhor, sempre aprendo um pouco mais. E ok. Então, é isso aí, mestre. Muito obrigado mais uma vez. O senhor sempre será bem-vindo. O senhor está devendo uma visita aqui na Boa Editora, que eu já fui várias vezes lá. Então, Muito obrigado. Obrigado você que assistiu o vídeo aí até o final, ok? Por favor, não se esqueça de dar o like aí, dar o joinha, se inscreve no canal e até a próxima live aí. Um abraço, mestre. Tudo de bom, nos vemos. Um abraço. Um abraço. Tudo de bom.